Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos pedir a ajuda dos bons amigos espirituais para a nossa palestra de hoje, para os mentores da Casa de Terezinha de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre provas e expiações. Quem aqui, por um momentinho que fosse da vida, não se perguntou por que eu? Por que comigo? Por que é que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa tão boa, tão caridosa, não faço mal a ninguém. Por que comigo as coisas são tão difíceis? Quem aqui nem que seja por um minutinho se perguntou ou se achou esquecido por Deus, se achou longe do acolhimento da espiritualidade? Quem é que nunca se perguntou por que eu? Por que com meu filho? Por que é que eu estou passando por isso? Quem é que por algum momento da vida não balançou a fé? Por conta dos problemas, das tribulações da vida. Por que é que a gente tem que reencarnar? A reencarnação é uma questão de justiça. Nós reencarnamos porque através das nossas muitas vidas, das nossas múltiplas vidas, nós vamos nos melhorando, nos educando, nós vamos aprendendo. A cada vida nós aprendemos um pouquinho. E por que é que a gente passa por provações? Ninguém aprende na abundância, né? Ninguém aprende quando está feliz, quando está tudo bem. A gente aprende quando aperta o cerco, né? Quando a gente está em sofrimento. E como é que as nossas provações são escolhidas? Por que é que Deus escolhe um para nascer na Dinamarca, num país lá de primeiro mundo, com acesso à saúde, à educação, não tem criminalidade, não tem nada? O outro nasce na África e tem acesso à fome, à guerra civil, à orfandade, às epidemias. Outros nascem no Brasil, por exemplo, um país cheio de corrupção que nos negam os direitos básicos por conta da corrupção, da roubalheira. Como é que Deus escolhe isso? Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que Deus não nos dá provações maiores do que nós podemos suportar. Tem até o ditado popular que diz que Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. E de fato, porque Deus não quer o nosso fracasso. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes. Ignorante no sentido da gente não saber nada. A gente vem aprendendo ao longo das nossas vidas. Mas Ele não quer que a gente fracasse. Ele dá as nossas provações de acordo com a nossa condição de superá-las. E como é que são escolhidas as nossas provações? Quando nós vamos encarnar, nós passamos por um processo de preparação, de escolha do que nós vamos viver ao longo da nossa vida. Se nós temos um propósito aqui de aprender, as nossas provações não são aleatórias. Ah, eu passo por isso porque não tem sentido. Não. Tudo que nós passamos tem um sentido educativo. Então, por exemplo, se eu preciso melhorar a minha tolerância e a minha paciência, eu vou encarnar junto com espíritos de mais difíceis relacionamentos, espíritos com compreensão mais difícil. Então, na nossa família terrena, entenda-se família terrena, todas as pessoas que convivem conosco, consanguíneos ou não, então nós vamos nascer com espíritos mais difíceis no relacionamento, mais difíceis de entendimento. Para quê? Para exercitarmos a nossa paciência, a nossa tolerância. Se a gente precisa exercitar mais a humildade, ou eu vou nascer rica e vou perder tudo, ou eu vou nascer numa condição financeiramente falando bem ruinzinha, vou nascer bem pobre, para exercitar a minha humildade, porque eu vou depender da caridade alheia, da benevolência alheia. Essa semana eu fiquei sabendo
da história de uma escola que detectaram um problema com um dos alunos. Ele estava passando por muitas dificuldades financeiras, a família, e ele não tinha o que comer. Então a diretora da escola reuniu ali os funcionários, os professores, se cotizaram e compraram mantimentos para essa família. Aí um dos professores foi falar com a mãe do aluno e ela se sentiu profundamente ofendida. Como assim vocês se juntaram para me dar comida? Quando ela soube então que a diretora fazia parte de uma religião espiritualista e essa mãe era evangélica, mais humilhada ainda ela se sentiu. Então foi preciso um trabalho muito grande do professor para que ela aceitasse. Ou seja, é um espírito que precisa exercitar muito a humildade. Às vezes a gente exercita a humildade, por exemplo, vivendo muito, na velhice, que a gente depende às vezes da caridade, da benevolência, do trato do outro. Às vezes a vida longa é para recebermos também as lições da humildade. Então as nossas provas, elas nos são dadas de acordo com as nossas maiores fraquezas. Aonde a gente tiver mais dificuldade, as provas são feitas. Porém, elas são aceitas por nós. A maioria de nós, espíritos que ainda precisam encarnar, tem condições de escolher as suas provações. Poucos são os espíritos que não têm condições de escolher as provas que vai passar. Quando o espírito não tem condição, a espiritualidade superior escolhe por ele. Porém, a maioria de nós escolhe as próprias provações. Por isso é muito necessário a gente saber que tudo que a gente passa foi escolha ou aceitação nossa. Muitas vezes, por vaidade, lá na espiritualidade, a gente fala assim: não, pode mandar que eu aguento, pode fazer isso aí, tá tudo bem, sou forte, eu aguento. Às vezes a gente tem que se reconciliar com 2 ou 3 espíritos mais difíceis. Não, pode mandar os 3, eu aguento. Aí a espiritualidade superior fala: não dá, vai devagar. Se reconcilia com um, na vida seguinte se reconcilia com o outro. Vamos devagar. Então, as nossas provações, elas são escolhidas por nós. Então, para as provações, vamos entender o planeta Terra como uma escola. Emmanuel nos diz que provação é a luta que ensina o espírito rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Agora, as expiações. Nós vivemos num planeta de provas e de expiações. As provas são escolhidas e aceitas por nós. São todos aqueles obstáculos, todos os problemas, tudo que a gente vive assim de ruim, que a gente precisa ter perseverança para passar, são as nossas provações. As expiações, aí o caso é mais sério. Emmanuel nos diz que expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. As expiações, elas independem da nossa vontade. Elas nos são impostas. Para as provações, consideremos o planeta uma escola para nossa educação. Para a expiação, consideremos o planeta como uma escola e um presídio. Ninguém consegue fugir das expiações, que são provações mais sérias. Não foram aceitas por nós. Então a maioria das pessoas que passam pelas provações ficam mais revoltadas. Porque no inconsciente espiritual, nós sabemos que as provas nós pedimos, nós aceitamos, nós combinamos. As expiações não. Mas elas são frutos das nossas equivocadas escolhas. Todas as expiações, porque Deus não pune a ninguém. Deus ensina. Mas como é que a gente ensina? Como é que a gente aprende, na verdade? Como é que a gente aprende
se não sentir na pele a dor que a gente causou ao outro? Então Kardec nos diz que a expiação, para que a gente não passe por ela de novo, porque quando a gente fracassa numa, a gente passa por ela de novo. E a gente vai passando até aprender. Até aprender e Kardec diz, primeiro nós temos que nos arrepender profundamente, do fundo do coração. Esse é o primeiro passo. Segundo, a gente precisa passar pela expiação. A gente precisa passar pelo sofrimento. E terceiro, para que a gente não viva a expiação de novo, é preciso que a gente se retrate com quem a gente fez mal. Então, se eu não consigo, eu me arrependi, passei pelo sofrimento, mas não me retratei com quem eu fiz mal, não adiantou nada. Vou passar de novo pelo arrependimento, pelo sofrimento, até me retratar com aquele que eu fiz mal. Então, tudo nesse planeta é regido por uma só lei, a lei de causas e efeitos. Toda causa provoca um efeito. Todo efeito tem uma causa. Eu já sei que eu reencarno para eu me melhorar, para eu me educar. Mas tudo, como diz André Luiz diz que a hora que a gente se conscientizar de que tudo que a gente vive é a colheita do que a gente já plantou, a gente só vai colher o que plantar. Então, tudo que a gente vive, a gente fez por onde viver. Então, nós somos regidos nesse planeta por uma só lei, que é a lei de causas e efeitos. Independente da justificativa ou da motivação, eu fiz isso porque ele me fez aquilo. Eu agi assim porque o fulano também me fez isso. Não importa a motivação ou a justificativa. Eu vou viver as leis de causas e efeitos. Para o bem ou para o mal. De acordo com a minha semeadura, será a minha colheita. Tem uma história verídica de um menino na China. Ele foi pego roubando 3 cartelas de analgésico. Aí a dona da farmácia viu, se foi uma história que aconteceu mesmo. A dona da farmácia viu e veio muito chateada, correu atrás dele na rua e ainda deu um safanão nele, revoltada porque ele roubou as 3 cartelas de analgésico. O senhor da mercearia da frente viu a cena, se compadeceu do menino e chegou perto e foi ver o que estava acontecendo. Aí ele falou: meu filho, é a sua mãe que está doente? E o menino, muito humilhado, balançou a cabeça que sim. O dono da mercearia, uma mercearia muito simples, foi lá dentro, chamou a filha, pegou o dinheiro, pagou as 3 cartelas de analgésico e falou para a filha, que tinha mais ou menos a mesma idade do menino: traga também, minha filha, uma sopa vegetariana. E aí a menina trouxe, ele colocou tudo num saquinho, deu ao menino e falou: vá, meu filho, dê a sua mãe, vá com Jesus. E o menino foi embora. Passaram-se 30 anos. A mercearia continuava lá simplesinha. E o dono da mercearia teve um AVC. Precisou ser internado. E a filha ficou muito nervosa. Ele foi internado no hospital particular. Ela ficou muito nervosa. E foi até a direção pegar a conta, que já estava, a dinheiro de hoje, a 56 mil reais. E ela não tinha como pagar. Então ela pediu para falar com o dono do hospital. E ela foi lá, se apresentou ao médico, falou que o pai dela era dono de uma mercearia muito simples e que ela colocaria a mercearia à venda, que assim que ela vendesse, ela ia honrar os compromissos. Que ele fizesse ali as contas de quanto ela devia pelos dias que o pai ainda ia precisar ficar no hospital. E aí ele fez as contas, colocou dentro de um envelope, deu, ela não teve nem coragem de abrir, porque ela já estava tão desesperada. Chegou no quarto com o pai sem saber o que fazer, porque eles só tinham aquela mercearia de onde tiravam o sustento deles. Quando ela abriu a conta, ela viu que estava zerada. Ela devia 0.
Então o médico assinou, doutor lá não sei o que, que eu não sei falar o nome dele em chinês, e ele escreveu: esta conta foi paga há 30 anos atrás, com 3 cartelas de analgésico e uma sopa vegetariana. Então assim é a nossa vida, nas leis de causas e efeitos. Tudo que nós fizermos, por mais que pareça insignificante, tudo que nós fizermos, porque a nossa vida é como um Big Brother. Nós somos assistidos e nós temos que pensar o seguinte: a nossa benevolência, a nossa bondade, não pode ser só com aquele que é igual a nós, não, humanos não. Porque tudo que tem vida nesse planeta tem um princípio espiritual em evolução. Então nós temos que ter a caridade, a benevolência, o respeito com a natureza, com os animais. E claro, com o outro semelhante a nós. Nós temos que ter a caridade e a benevolência com todos. Porque muita gente é assim, ó, mas eu ajudo, eu dou comida a quem tem fome, eu dou o cobertor a quem tem frio, faço mal a ninguém, mas chuto o cachorro. Mas deixo o cavalinho lá sem uma gota de água. Não tem coragem de fazer um bem para um animalzinho. Então nós temos que nos educar a fazer bem a todo ser vivo da natureza, que são criações de Deus. Então vamos pensar aqui, a sorte existe? A sorte pela visão espírita existe? Como é que é? Deus vai falar assim: tu tem sorte, vai ganhar na loteria. Tu tem sorte, vai descobrir um câncer bem a tempo de curar. Tu tem sorte, vai casar bem. Não seria justo. Se nós vivemos as leis de causas e efeitos e colhemos aquilo que plantamos, não seria justo que Deus apontasse para um e para outro e desse sorte para um ou para outro. A sorte pela visão espírita, ela não existe. O que existe, para finalizarmos, o que existe é trabalho, comprometimento, caridade, fé e merecimento. Muita paz para todos.